Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Felizes hoje? Hoje e sempre, né? Até porque com Jesus não tem motivos para tristeza, embora ela tente nos acometer muitas vezes no decorrer da nossa vida. Mas a gente faz a escolha de admiti-la ou demiti-la. A gente escolhe trazê-la para junto de nós ou mandá-la embora. Está no nosso poder escolher deixar que as coisas nos controlem ou controlar todas as coisas. Até porque Deus nos criou para sermos governadores de nossa própria vida. Ele nos criou para dominar, sim ou não? Sim ou não? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: Deus te criou para dominar. Você domina ou você é dominado? Aí tem uma coisa bastante interessante, porque quando nós dominamos, a probabilidade de sermos gratos é muito grande. Mas quando somos dominados, não conseguimos agradecer. Não importa o que aconteça. Temos dificuldade de agradecer. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre ação de graças. Mas eu quero falar numa ótica um pouco diferente daquilo que costumeiramente nós falamos aqui. Vou definir primeiro ação de graças, e um dicionário da língua portuguesa comum define ação de graças como um termo que significa expressar gratidão. Ação de graças é um termo que expressa gratidão por bênção recebida, ou seja, reconhecer um favor, um benefício ou uma graça. Aí tem uma coisa bem interessante, que é o ato de reconhecer um benefício, um favor, uma graça. E aí tem a questão do ponto de vista, porque para uns, o que é uma graça, para outros, a mesma coisa pode ser um problema. Tudo depende de como se olha, para onde se olha e o que se vê. É muito interessante isso, porque na vida, deixa eu dizer algo para você, tudo pode ser bom, só depende de como você está olhando para aquilo. Eu diria que na vida, a única coisa ruim é aquilo que acontece como resultado de pecado. A única coisa ruim na vida é aquilo que acontece como resultado de pecado. Quando você comete um pecado, o que procede dali é ruim. O que vem dali é prejudicial. Mas tudo na vida é bom. Até o que muitas vezes para nós parece ser ruim é bom. Vamos pensar num fato normal. De repente você contrai uma enfermidade e você precisa fazer um tratamento. E no tratamento está lá tomar injeção. Tudo bem, eu até sei que tem uns aí, uns doidos que gostam de tomar injeção, né? Tem uns que, pastor, eu gosto de tomar injeção, eu me sinto bem, eu detesto tomar injeção. Então, tomar injeção para mim é péssimo. Mas em se tratando do quadro clínico, tomar a injeção é positivo, tomar a injeção é bom. Tudo depende de como você olha. Se forem me dar uma injeção sem que haja necessidade, eu passo. Pode tomar os que gostam, eu não vou tomar. Eu passo a vez, eu não, de jeito nenhum. Mas é uma vitamina, tem oral? Tem como tomar ela oral? Mas é mais rápido se tomar ela, né, aplicável. Deixa, pode ser lento, não tenho pressa.
Pode ser devagarzinho, eu vou tomando, né? Progressivamente, ou melhor, paulatinamente, o medicamento, devagarzinho vai acontecendo, deixa esse negócio de injeção para lá. Mas no caso de uma enfermidade, a injeção ela é boa. Agora, deixa eu levar isso para um aspecto de vida. Às vezes a gente entra em situações na vida que a gente fala assim, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Olha o problema que eu estou enfrentando, olha a dificuldade que eu estou passando, olha essa situação ao meu redor, eu não sei o que fazer, eu não sei como sair dessa situação, eu nem sei como eu entrei, então naturalmente também não sei como sair dela. Mas às vezes essa situação que você está vivendo, ela está forjando muita coisa positiva em você. Ela está trabalhando no seu caráter, ela está preparando você, fortalecendo você para viver outras situações e ser mais resistente, ser mais, como é que eu posso dizer assim, mais forte no que diz respeito a essas adversidades. A questão é que quando nós estamos passando por aquela situação, ela é horrível, ela é ruim. E geralmente nós colocamos a nossa visão sobre a situação da maneira errada. E quando nós colocamos a visão da maneira errada, o que nós interpretamos, o que nós reconhecemos na situação é algo ruim. E quando nós focamos de maneira errada em qualquer que seja a situação, nós tentamos fugir, evitar, tentamos burlar, tentamos muitas coisas para não ter que vivê-la. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Reconhecer o que é bom é fundamental para se desenvolver um espírito grato. E volto a dizer, ser grato é bom, é saudável. Olha para essa pessoa do seu lado e fala para ela assim, ser grato é saudável. Olha para mim aqui. Agradecer é fundamental para se desenvolver o tipo de vida que Jesus tem para mim e tem para você. Lembra que Jesus disse que Ele veio nos trazer vida e Ele fala sobre um tipo de vida abundante? Lembra disso? Vida e vida com abundância. Aí eu diria assim, que para chegar nesse tipo de vida que Jesus tem para nós, uma das coisas que nós precisamos aprender a gerar, a manifestar, a realizar, é esse espírito de gratidão. Precisamos aprender a ser agradecido. Mas pastor, como agradecer por coisas que parecem ser ruins? A questão é, se você não entender o que é que elas vão gerar, o que é que elas vão produzir, elas vão ser ruins e você não vai encontrar motivo para ser agradecido. Mas quando você começa a olhar para a situação da maneira certa, porque assim, se Deus te leva para um determinado lugar, Ele tem um propósito, e escute, o propósito de Deus sempre está alinhado com a vontade dEle. E a Bíblia me diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Mesmo que para mim não pareça. E o fato de não parecer para mim que é boa, perfeita e agradável, não muda a natureza daquilo que é a vontade de Deus. Quando eu entendo o que a palavra diz, em tudo dai graças, a vida começa a ter um prisma diferente, começa a ter um brilho novo. Quando eu entendo esse versículo, quando Deus diz, em tudo dai graças, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. O problema é que a gente é muito seletivo sobre o que agradecer. E a gente geralmente agradece quando o que nós estamos recebendo parece ser bom e nos satisfaz aparentemente. Aí a gente se torna agradecido. Mas também é importante a gente entender que há uma diferença em agradecer e ser grato. Porque agradecer é resultado de você receber algo, de você ganhar algo. Aí você
por conta do que você recebeu, do que você ganhou, você agradece. Agora, ser grato não tem a ver com o que você está recebendo, tem a ver com quem você é. E é interessante que a Bíblia não me pede para ser agradecido no sentido daquilo que eu estou recebendo, ela me pede para ser grato. Isso tem a ver com quem eu sou. E é importante a gente entender o quanto ser grato é relevante num contexto bíblico e até no nosso contexto existencial. Eu diria assim, olha, é difícil admitir que nem sempre focamos nas coisas boas da vida. Isso eu acho que você está acostumado a entender e naturalmente deve ser algo muito comum na sua vida. Ou seja, nem sempre focamos nas coisas boas da vida. Na verdade, nós nos acostumamos a elas como base e então as tomamos como se elas fossem algo garantido. É como se muito do que nós estamos vivendo fosse garantido para nós e aquilo vai acontecer sempre. E nós perdemos aquela mentalidade de ser agradecido por ela. Como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Quanto tempo faz que você não agradece pela vida que você tem? Quanto tempo faz que você não agradece pela vida que você tem? E quando nós deixamos de agradecer, é porque para nós aquilo é uma garantia. Não importa o que aconteça, eu tenho a vida é minha. E se nós pararmos para pensar, ninguém tem a vida é uma dádiva, é um presente, ela não é uma propriedade minha, eu não determino a minha vida. Para começar, eu não determinei o meu nascimento, e também não vou determinar o dia da minha partida, da minha morte. Por quê? Porque está na mão de Deus, é dele, a vida é de Deus. Mas nós acordamos muitas vezes, acordamos, desenvolvemos a nossa vida, fazemos tudo o que temos para fazer, mas não nos lembramos de dizer, Senhor, obrigado por eu abrir os meus olhos nessa manhã. Obrigado pelo sopro de vida que ainda existe dentro de mim, porque o dia que Deus decidir recolher esse fôlego de vidas que está dentro de você, nada mais vai restar de você, nada mais vai sobrar. Aí vamos dizer assim, se consuma o que a própria palavra diz, do pó você foi tomado, para o pó você vai voltar. Isso é porque nós precisamos compreender que nós não somos donos da vida que nós desfrutamos, ela pertence a Deus. E é interessante, ninguém pode tirar essa vida de você se Deus não permitir. Existe um momento em que a vida vai esvair, mas quem determina esse momento é Deus e ninguém mais. Mas a gente nem sempre se lembra de dizer, Senhor, muito obrigado pela vida. Quanto tempo faz que você não agradece pelo alimento que você come diariamente? Quanto tempo faz que você não diz assim, Senhor, obrigado por essa refeição que o Senhor está me dando? Não, pastor, não é Deus não, é eu que vou trabalhar. Se eu não for trabalhar, ninguém põe comida na minha mesa. A comida não vem para a minha despensa se eu não for trabalhar. Muito bem, olha que interessante. Mas para você ir trabalhar, você precisa ter vida. E quem é dono da vida? Para você ir trabalhar, você precisa ter saúde, sim ou não? Dá para trabalhar doente? Às vezes as pessoas até se esforçam um pouquinho, trabalham lá um pouquinho doente, mas dependendo do grau, do nível da enfermidade, não tem como trabalhar. E aí tem uma outra questão, a saúde que você desfruta no seu corpo, ou no corpo em que você habita, essa saúde é Deus quem te dá. É Ele quem permite o funcionamento do seu corpo. Ou você acha que você tem controle disso? Você tem controle do seu organismo, dos órgãos que estão funcionando lá dentro? Você acha que você tem controle? Você acha que os médicos têm controle do seu organismo? Que eles podem fazer e desfazer do seu organismo como eles bem entendem, segundo a ciência e a medicina? Pode
desenvolver aí conhecimento neles, para eles poderem fazer. Você acha que os médicos têm esse controle, querido? Você tem esse controle? Não, a saúde que você tem, ela é de Deus. Quanto tempo faz que você não agradece pela saúde que você tem? Sabe, às vezes a gente vive acreditando que tudo ao nosso redor é garantia, é garantido, como se aquilo fosse acontecer independente de qualquer coisa. Aí eu diria assim, a misericórdia de Deus é a manutentora da nossa sobrevivência. A misericórdia de Deus é a manutentora. Daí ser grato a Ele por todas estas coisas é importante, é relevante. Mas a gente muitas vezes se esquece de se lembrar que Ele é dono de todas essas coisas, de que a Ele cabe a gratidão. Tem um versículo que eu acho bastante interessante, deixa eu só pegar, acho que eu tenho ele anotado aqui. Abre comigo lá no Salmo 50, Salmo 50, deixa eu ver se é esse mesmo. Espera aí só um minutinho, deixa eu pegar numa outra versão aqui. Salmos capítulo 50, versículo 23. Olha que interessante o que diz aqui. Eu vou ler numa versão que é a King James atualizada. E ela diz assim: quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Olha que versículo interessante, vou ler de novo. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me. Esse versículo me faz acreditar, na maneira como ele está colocado aqui, que nós precisamos ser gratos a Deus, não somente pelas coisas que nós consideramos boas, mas até pelas coisas que parecem aos nossos olhos não ser tão boas assim. Porque, como é que eu vou interpretar essa afirmação? Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício? Muito pelo contrário, quando algo bom acontece, não é um sacrifício agradecer, muito pelo contrário, agradecer é até um prazer. Se você vem e enfia R$200 no meu bolso, vai ser um prazer para mim agradecer você. Agora, se você me pede 100 emprestado, agradecer a Deus por te emprestar R$100, já é um sacrifício, já é difícil, mas a questão é que o versículo nos ensina a agradecer a Deus, não só pelas coisas boas, mas agradecer a Deus pelas coisas ruins, que muitas vezes estão nos preparando, estão nos fazendo crescer, estão nos fazendo amadurecer, estão literalmente forjando o nosso caráter para uma vida melhor, para desfrutarmos daquele tipo de vida abundante que Jesus disse que veio para nos trazer. Então nós precisamos compreender que essa gratidão, esse espírito de gratidão é algo importante para o tipo de vida que Deus tem para mim e tem para você, mas nós temos muita dificuldade de lidar com essa coisa chamada gratidão, nós temos muita dificuldade. E aí é mais ou menos assim, nós agradecemos na medida do que recebemos. Se alguém vem e te dá um pacotão, você faz aquele agradecimento, muito obrigado, feliz da vida, só que é aquele presente da onça, amigo da onça, já brincou de amigo da onça? Você ganha aquele pacotão, você pensa, nossa, olha, agora eu me dei bem, aí você vai abrindo uma caixa, e dentro daquela caixa tem outra caixa, e outra caixa, e outra caixa, e depois você tem uma caixinha assim, e o presente não tem quase nada lá dentro. De repente vem um te dá uma caixinha desse tamanho, você, muito obrigado, por uma questão de educação, aí você abre lá, tem, o que te impressionaria, se você abrisse uma pequena caixinha e tivesse algo lá dentro, para te impressionar? Sei lá, de repente você abre a caixinha, tem um cheque, ou um papelzinho de um Pix feito na sua conta, de uns R$30 mil, só que você pega aquela caixinha, às vezes mal embrulhada,
e você agradece assim, muito obrigado. Aí quando você abre e vê o cheque de 30 mil lá, aí você vai agradecer, muito obrigado. Geralmente, a maneira como nós agradecemos está relacionada com o que nós ganhamos. E isso é meio que unânime, é cultural, é uma cultura universal. Acho que todo mundo mais ou menos reage de acordo com o que ganha. Vou te dar um presente, te dou uma bicicleta, você vai ficar feliz. Vou te dar um presente, te dou uma casa. A felicidade é diferente de quem ganha uma bicicleta e quem ganha uma casa. Vou te dar um carro, te dou um carrinho popular, você vai ficar feliz. Mas eu te dou um carro importado, a felicidade muda. Ou seja, ela literalmente está condicionada àquilo que você está recebendo. Somos felizes de acordo com o que estão nos entregando. Só que nem sempre Deus nos entrega o que nós estamos literalmente esperando receber. Às vezes o que Ele nos entrega não tem a ver com o que nós queremos, mas tem a ver com o que nós precisamos. Às vezes você é uma pessoa melindrosa, uma pessoa frágil, uma pessoa muito fraca no aspecto emocional, e Deus te dá problema para resolver. Ele te traz dificuldades para você passar por elas, porque são essas coisas que vão gerar em você força, maturidade, que vai fazer você crescer. Mas como agradecer a Deus por problemas? Como agradecer a Deus por problemas? Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter como motivo de grande alegria o passar por muitos problemas, por muitas provações. E esse motivo de grande alegria está literalmente relacionado com um espírito de gratidão. Precisamos ser gratos até mesmo pelos problemas que Deus muitas vezes nos permite passar. Escuta, se esse problema não é resultado de um pecado, esse problema tem um propósito na sua vida. Se ele não é resultado de uma desobediência, esse problema tem um propósito na sua vida. E esse propósito está de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Isso quer dizer, esse problema é bom para você. Esse problema está melhorando o seu estado, está melhorando a sua vida, está melhorando quem você é. Mas a gente nem sempre agradece a Deus por isso. Pelo contrário, talvez não seja o caso de todos, mas de muitos. No meio dos problemas, ao invés de agradecer a Deus, as pessoas reclamam e murmuram quanto àquilo que elas estão vivendo e passando. E aí é assim, olha, vocês já nos ouviram muitas vezes falar, a pastora fala com muita frequência, filhos agradecidos, o que acontece com eles? Filhos agradecidos, todo mundo, filhos agradecidos, recebem mais, com mais frequência, recebem mais, constantemente. Mas os que não são agradecidos, esses perdem as oportunidades de receber de Deus. Esses acabam tendo que conquistar pela própria força, pela própria, pastor, mas se dá para conquistar pela força, então está bem, eu faço, eu resolvo. Queridos, o que você não está entendendo é que existe uma dádiva que só Deus pode nos dar, e que não alcançá-la, de nada adianta alcançar tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Agora, para a gente literalmente ganhar, alcançar, conquistar, receber de Deus, nós precisamos desenvolver esse espírito de gratidão.
A gratidão, ela pode ter um impacto significativo no cérebro do ser humano, pois ela estimula a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, que promove sentimentos de prazer e bem-estar. A gratidão, ela pode desenvolver algumas coisas na nossa vida que eu particularmente acredito é o que todos nós desejamos, como por exemplo, o que a gratidão pode desenvolver? Ela pode aumentar a produção de outros neurotransmissores associados à felicidade. Pergunta, né, que a gente naturalmente sabe a resposta, mas a gente pergunta assim mesmo: quantos querem ser felizes? Eu vou perguntar diferente: quantos não querem ser felizes? Eu acho que a felicidade é algo que todo mundo procura, de um jeito ou de outro, todo mundo procura a felicidade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: a felicidade, ela é resultado de alguém que tem um espírito agradecido, de alguém que tem gratidão na sua natureza, de alguém que é agradecido, de alguém que é grato. Outra coisa interessante que a gratidão pode desenvolver, ela muda a estrutura molecular do cérebro, tornando mais saudável e feliz. Pessoas gratas são mais saudáveis. Você sabe que muitas das enfermidades pelas quais você passa é resultado de um estado não muito bom do seu cérebro? Você sabia que o seu cérebro, ele tem poder de criar doenças e curar doenças? Você sabia disso? A neurociência aponta esse fato. O cérebro, ele tem poder de criar doenças e também de tirar doenças, de exterminar, de acabar com certas doenças. Isso tudo está no cérebro. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quando você se torna grato, uma pessoa agradecida, você gera saúde no seu cérebro. Tem muita gente que é doente, que sofre, que tem enfermidades, porque tem um cérebro mal trabalhado, porque são pessoas que não são gratas, não são agradecidas, são pessoas que não reconhecem nada de bom que acontece nas vidas deles, são pessoas que focam excessivamente nas coisas ruins, nas coisas más que estão acontecendo, são pessoas que estão o tempo todo focadas naquilo que é prejudicial. Essas pessoas têm um cérebro doente, e porque o cérebro é doente, o corpo vai se tornar doente consequentemente. Para curarmos o nosso cérebro, eu diria assim, são muitas coisas que precisaríamos fazer, mas entre elas, tornar-se grato é fundamental, porque a gratidão é remédio para o próprio cérebro. Uma pessoa agradecida está fazendo manutenção no seu próprio cérebro. Aí eu diria assim, pessoas ansiosas e pessoas depressivas. Você sabe que a ansiedade é excesso de futuro, sim ou não? A ansiedade é excesso de futuro, e a depressividade é excesso de passado. Pessoas que vivem focadas no passado são fortes candidatas a se tornarem depressivas. Pessoas que vivem focadas demais no futuro são fortes candidatos a viver uma vida estressada, uma vida de ansiedade. Porque estão focadas lá e aqui. E é interessante porque gratidão é uma coisa do presente. Ela nem é do passado, nem é do futuro, é do presente. Nós temos que agradecer por aquilo que nós estamos vivenciando, por aquilo que nós estamos recebendo, por aquilo que está acontecendo. Não adianta muito agradecer pelo que já aconteceu. E não tem como se agradecer por aquilo que ainda não aconteceu. Você pode colocar fé em ação. Você pode fazer isso por meio da fé. Mas a questão é que a gratidão real é aquela que literalmente permite você vivenciá-la na medida que você está experimentando algo. Senão você está vivendo de expectativas. Pastor, eu estou vivendo pela fé. Muito bem, continue vivendo pela fé. A fé vai trazer para o seu presente o que você está esperando. E quando acontecer, você literalmente vai manifestar gratidão. Outra coisa que a gratidão pode fazer
ela diminui sintomas de ansiedade e depressão. Bom, acabei de mencionar sobre isso. Outra coisa, melhorar o sono. Tem gente que dorme mal aqui? Se não for um problema patológico, a gratidão ela pode auxiliar na melhora do sono. Por quê? Porque a gratidão ajuda a se concentrar menos nas preocupações do dia a dia. Uma pessoa agradecida, ela sempre está focada nas coisas boas que estão acontecendo. E quando você está focado na coisa boa, você tem um sono tranquilo. Quando você está focado no problema, você tem pesadelo, você dorme mal, você se mexe demais, enfim, você tem um sono perturbado. Isso por quê? Porque você está focado na coisa errada. Os gratos, os agradecidos, eles aprendem a concentrar-se mais nas coisas boas. Por quê? Para agradecer. Porque pessoas gratas, elas não perdem a oportunidade de agradecer, mas para isso elas precisam estar atentas e não deixar passar a oportunidade para agradecer. Outra coisa interessante aqui, a gratidão, ela alivia a angústia e melhora o humor da pessoa. Tem gente mal-humorada aqui? Muito provavelmente porque não tem agradecido. Tem se esquecido de agradecer. Aí é aquela pessoa ranzinza, que está com a cara sempre fechada, que você vai conversar com ela esperando um sorriso, e o que você toma é uma burdoada, porque ela te responde mal, ela te trata mal, ela não tem um sorriso acolhedor, ela não tem aquela expressão envolvente, aquela coisa que chama para perto, a expressão dela afasta, empurra as pessoas para longe. Por quê? Porque com certeza não é uma pessoa que está preocupada, ou está literalmente focada em agradecer. Ela está muito focada em problema, em dificuldade e coisas do gênero. Então vamos pensar assim, olha, ela alivia a angústia e melhora o humor, pois ela produz, ou melhor, ela reduz o estresse e os pensamentos negativos. E uma outra coisa interessante que a gratidão pode fazer é ajudar a manter hábitos saudáveis. Pessoas agradecidas desenvolvem hábitos saudáveis. Deixa eu só trabalhar um aspecto interessante com você aqui. Você sabe que no mundo existem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Qual desse tipo você literalmente se encaixa aqui? Primeiro, existem os ingratos. Segundo, existem os indiferentes. Os ingratos, os indiferentes e os gratos, os agradecidos. Em qual dos grupos você está? Ah, senhor, lógico, eu estou no agradecido. Então vamos definir cada um dos grupos para ver se literalmente você faz parte dos agradecidos. Vamos pensar assim, quem são os ingratos? Os ingratos são aqueles que não reconhecem e não dão o merecido valor aos favores, afetos e benefícios que lhes foram dados. Os ingratos são aqueles que não reconhecem e não dão o merecido valor aos favores, afetos e benefícios que lhes foram dados. Geralmente são pessoas invejosas, são pessoas que querem o que é dos outros. São pessoas que literalmente não estão preocupadas com o que estão fazendo para elas, porque não importa o que faça, nunca vai satisfazê-las. Esses são os ingratos, são aquelas pessoas que nunca se satisfazem com nada, sempre querem mais, além. O que tem não é motivo de agradecimento, elas estão sempre preocupadas com o que ainda não conquistaram, de maneira que elas não percebem o que elas já possuem. Esses são os ingratos. Os indiferentes são aqueles que não despertam interesse, ou que não manifestam preferência por alguma coisa ou pessoa, não se importam com nada, que não têm afinidade, que revelam ausência de sentimento, são aquelas pessoas insensíveis. Esses são os indiferentes. Tanto faz se eu tenho, se eu não tenho, não tem a menor importância.
deixa a vida levar, as coisas estão indo, do jeito que tá bom, se melhorar estraga. Já viu esses caras que falam assim, se melhorar estraga? Como é que pode estragar uma coisa que está melhorando? É o indiferente, que para ele não faz diferença. E se piorar, também não tem problema, a gente dá um jeito, a gente se vira, a gente resolve de qualquer coisa. Querido, sejamos sinceros, quando a coisa está boa, e é assim que a gente quer, sim ou não? E quando a coisa está ruim, ela está ruim, não é o que a gente quer. Mas tem gente que tanto faz se está bom, se está ruim, está tudo do mesmo jeito, tanto faz o barco subir como descer, se ele está indo para algum lado, está indo, está bom, a coisa está caminhando. Esses são os indiferentes. E tem muita gente no mundo que é indiferente, assim como tem muita gente que é ingrata no mundo. Não importa o que você faça para os ingratos, nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai ouvir um ingrato dizer, olha, muito obrigado, com sinceridade. Às vezes ele até diz, por uma questão de educação. É algo que foi programado nele, aquela coisa, quando é criança, que você faz alguma coisa para a criança, vem o pai e a mãe, como é que fala, filho? Como é que fala, filha? Aí o filho, obrigado. Não é que a criança entende o que ela está falando, mas ela já está sendo doutrinada a reagir daquela forma. E ela não vai se preocupar em aprender o significado da palavra obrigado. Ela simplesmente vai repetir como se fosse uma questão de educação. Mas no fundo, ela não está muito focada naquilo. Então tem muita gente que é assim, que são ingratos e que são indiferentes. Mas existem os agradecidos, o que nós podemos chamar de os gratos. E quem são os gratos? Gratos são aqueles que possuem e expressam o sentimento de gratidão, aqueles que são capazes de reconhecer as coisas boas que existem na vida, desde as maiores até as menores. Pessoas que são capazes de diferenciar o grande do pequeno e é capaz de agradecer na mesma proporção, porque entende, escuta, ninguém é obrigado a fazer nada por você. Alô? Ninguém é obrigado a fazer nada por você, nem Deus. Nem Deus é obrigado a fazer nada por você. Por que não, pastor? Porque um dia o ser humano virou as costas para Deus. Lá no Éden, o ser humano disse não para Deus. A partir dali, Deus não tem nenhuma obrigação com o ser humano. Tudo que Deus faz para o ser humano é resultado do amor que Ele tem por nós, independente do que somos, temos ou podemos fazer para Ele. Tudo que Ele faz por nós é resultado de uma coisa chamada graça, que é favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas Ele escolheu fazer por nós. Escuta, não é obrigação, mas aí tem aquela coisa, nós seres humanos temos uma infeliz mania de pensar da seguinte maneira: quando alguém nos faz um favor, 1, 2, 3, 4, a partir dali já não é um favor, é uma obrigação da pessoa fazer por nós. Se um momento aquela pessoa que está fazendo para de fazer, epa, por que parou? Parou por quê? Quem mandou? Não, você tem que fazer. Não, mas era um favor. Não, favor nada, você já está fazendo, agora eu dependo disso, agora você tem que continuar fazendo isso para mim. Onde já se viu? Você vai me abandonar agora? Você vai me deixar agora? Agora não pode não, você tem que continuar fazendo. Ó, eu vou processar você. Nós, seres humanos, temos essa infeliz mania de achar que um favor repetidas vezes se torna uma obrigação. Daí, se Deus faz uma coisa para você hoje, uma coisa para você amanhã, outra depois, chega um momento que se Ele não fizer, você tem o direito de dizer ou de pensar que você pode colocar Deus na parede. Ah, agora eu vou pôr Deus na parede, Ele tem a obrigação de fazer, como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Às vezes a gente ouve as pessoas falando, né? Ah, vou pôr Deus na parede, vou falar sério com Deus. Queridos, para pôr Deus na parede, quem é o ser humano para pensar algo dessa natureza em relação a Deus? Vamos pensar assim, quem é o ser humano e quem é Deus? Pergunta, Deus vive
sem o ser humano? Sim ou não? E o ser humano sem Deus? Tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele ama, não é porque Ele tem uma obrigação. Daí eu não posso acreditar que é um dever dele, ou que se ele não fizer é um problema dele, se ele não fizer é ruim para ele. Eu preciso literalmente entender isso. Ser grato é algo fundamental para nós, seres humanos. 1 Tessalonicenses 5,18, eu mencionei esse versículo anteriormente, mas eu vou usá-lo aqui. Acho que a versão King James vai dizer assim: sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Pergunta, não precisa responder. Quantos acreditam que pertencem a Jesus? Não precisa responder não. Quantos acreditam que pertencem a Jesus? Deus tem uma vontade para todos aqueles que pertencem a Jesus. E a vontade que Ele tem para essas pessoas é que elas sejam gratas, agradecidas, em toda e qualquer situação, seja uma situação boa ou uma situação ruim. Para aqueles que pertencem a Jesus, o desejo de Deus é que essas pessoas sejam agradecidas, é que elas saibam reconhecer. E aí eu acho interessante, porque dentro de tudo que a gente já falou, ser agradecido acaba sendo um benefício para a gente mesmo. Quando eu vejo na palavra, são muitos os versículos que literalmente nos estimulam a ser gratos. Muitos são os versículos que nos estimulam a agradecer. E eu particularmente entendo que todos esses versículos que nos estimulam a ser grato, é Deus tentando nos ensinar alguma coisa que tem a ver com algo bom para nós mesmos. É Deus tentando colocar dentro de nós algo que vai melhorar quem nós somos e o que acontece diretamente conosco. Para a gente fechar, tem uma passagem em Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. É um texto conhecido. Esse texto fala que Jesus estava indo de um lugar para outro, passando no meio de um vilarejo, ou entre os vilarejos. Ele se depara com 10 homens que estavam afastados da sociedade porque estavam com lepra, os 10 leprosos. E a Bíblia diz que quando esses homens viram Jesus, eles literalmente começaram a chamar a atenção de Jesus a uma certa distância, eles não podiam se aproximar, eles sabiam que aproximar-se poderia até implicar na morte deles por apedrejamento. Então de longe eles começaram a gritar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E quando Jesus ouve e vê quem são aquelas pessoas, e entende qual era a situação daquelas pessoas, Jesus dá uma ordem àqueles homens, e manda que eles vão apresentar-se ao sacerdote, porque ser reintegrado à sociedade dependia de uma palavra do sacerdote dizendo que eles estavam curados, mas eles estavam leprosos até o momento em que Jesus dá a direção para eles. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram e estavam a caminho, indo encontrar-se com o sacerdote, eles literalmente se viram curados. Os 10 homens foram curados, vamos dizer assim, quase que instantaneamente, porque saíram da onde Jesus estava, antes de chegar aonde o sacerdote estava, eles já estavam curados.
E a Bíblia fala que 9 dos 10 seguiram a sua direção, o seu caminho, mas um deles decidiu voltar. Antes de ir ao sacerdote, decidiu voltar e apresentar-se a Jesus. Se você abrir aí, acho que você já abriu, deixa eu abrir aqui, porque tem um versículo que eu acho bastante interessante. Capítulo 17, versículo 11, eu quero pegar especificamente o versículo 16, que diz, eu vou pegar o 15, né? E um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E o versículo 16 diz assim: e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. E é interessante, porque quando fala este é samaritano, destaca o fato de ser samaritano, é porque não se esperava nenhum tipo de gratidão de um samaritano para um judeu. Não se esperava que um samaritano fosse agradecer a um judeu por qualquer coisa que o judeu tivesse feito. Provavelmente os outros talvez não fossem todos samaritanos, talvez tivesse judeu ali no meio. Um judeu agradecer a um judeu faz um certo sentido, mas um samaritano não fazia sentido. Mas a questão é que a Bíblia deixa claro que o único que voltou para agradecer era um samaritano. E aqui nessa versão a Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus e ele muito agradeceu a Jesus por aquilo que Jesus fez por ele. E aí eu fico pensando assim, como filhos agradecidos sempre recebem mais, eu diria, a recompensa dos outros 9 que seguiram o seu caminho e foram embora, foi única e exclusivamente ter sido curado por aquilo que receberam. Poxa, recebemos a cura, vamos cuidar da nossa vida, vamos seguir a nossa vida. Mas esse indivíduo que voltou, se você pegar aí os versículos finais, bom, vou pegar o versículo 17, só acompanha comigo. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Mas presta atenção, o que permitiu que esse homem alcançasse a salvação, além da fé, foi a disposição de agradecer. Foi a disposição de agradecer que trouxe ele de volta aonde Jesus estava, a encontrar-se com Jesus. Se ele pensasse como os outros, a única coisa que nos importa agora é ir apresentar-se ao sacerdote, receber a sentença de estamos curados e voltarmos para a nossa família. Se ele pensasse como, ele apenas teria recebido cura. Mas quando ele se viu curado, a necessidade que existia nele de agradecer foi que fez ele mudar o curso. Todos os 9 seguiram o caminho, mas ele voltou para encontrar-se com Jesus. Quem tem um coração agradecido sempre vai voltar. Deixa eu dizer uma coisa, quem tem um coração agradecido sempre vai estar no melhor lugar aonde Deus escolheu para abençoar, queridos. Sempre vai estar no lugar onde a graça e a bênção de Deus se derrama de forma mais abundante. Você pode de repente estar na igreja, mas não ter um coração agradecido. Eu diria assim, não é ali que Deus está derramando bênção, porque Deus derrama bênção aonde existe um coração agradecido. Eu diria que coração agradecido e coração quebrantado é meio que sinônimo no contexto bíblico. Coração quebrantado é literalmente uma pessoa que tem a disposição, o desejo de agradecer por tudo que está acontecendo na vida dele. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração aquebrantado, um coração contrito. Eu poderia até dizer, Deus não despreza um coração agradecido. Você vê que Jesus, ele vai questionar, cadê os outros 9?
Não voltaram para dar glória a Deus, apenas esse estrangeiro. E aí Jesus vai dizer assim: levanta-te e vai, porque a tua fé, além de te curar, o teu espírito de gratidão, além de alcançar a cura, ele ainda está trazendo sobre você salvação. A gente viu lá em Salmos 50, 23, que fala com relação a esse espírito de gratidão. Para quem tem um espírito de gratidão, Deus vai revelar a salvação. Eu particularmente fico até pensando assim: alcançar a salvação tem um pouco a ver com gratidão, porque, pastor, a salvação é de graça. Não, a salvação é de graça. Jesus morreu por nós e não cobrou nada por isso. Mas tem algo que você precisa entender. Para você ser salvo, você precisa se arrepender. Porque a porta da salvação se chama arrependimento. A porta é Jesus, não vamos confundir. Mas para Jesus entrar, é necessário que haja arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, o reino dos céus não vem. Sem arrependimento, Jesus não vem. Aí eu fico pensando assim: arrependimento nada mais é do que o reconhecimento de que nós precisamos de um Salvador. Arrependimento tem a ver com você reconhecer que a vida que você está vivendo, o caminho, o destino que essa vida está literalmente propondo para você não é bom. Você precisa de um Salvador que mude o curso da sua eternidade, que tire você do caminho do inferno e coloque você no caminho do céu. É o reconhecimento daquilo que Deus pode fazer por você. Eu diria que o arrependimento está literalmente ligado com esse espírito de agradecimento. Sem ser grato, você não tem como se arrepender. Mas pastor, eu me arrependo e aí eu recebo a gratidão. Você pode até pensar dessa forma. Mas quando eu me deparo, vou pensar em mim, quando eu me deparei lá atrás com a vida que eu vivia, veio automaticamente a necessidade de um Salvador. Porque eu entendia que aquela vida, ela não estava sendo benéfica para mim, ainda que existiam prazeres nela que muito me alegravam, mas eu entendi que aquela vida não era benéfica para mim, e que eu precisava de um Salvador. E literalmente invocar por um Salvador tem a ver com ser grato àquilo que Ele já havia feito por mim. Ser agradecido pela redenção, porque assim hoje a redenção não está sendo preparada, a redenção já foi preparada, e é você ter consciência disso que te permite acessá-la. Logo, essa consciência está fortemente ligada com o espírito de agradecimento. Obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim, Jesus. Ser agradecido a Deus é essencial. Escute, até para continuarmos vivendo a nossa vida com Deus. Pessoas que não são agradecidas, preste atenção no que eu vou lhe dizer, são candidatos em potencial a se afastarem de Deus dia a dia. Vão se vendo cada vez mais distante de Deus pela falta de gratidão, do dizer: Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Eu estava vendo aqui alguns estudos em relação à gratidão, e eu achei interessante porque
A gratidão é algo que nós desenvolvemos, não é algo que acontece na nossa vida. Ser grato é resultado de um desenvolvimento. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Pastor, eu não sou grato. E agora, o que eu faço da vida? Você pode desenvolver a gratidão. Ah, eu já nasci grato. Não, você está equivocado. Você pode ser um indiferente. Você pode ser um não agradecido, um ingrato. A gratidão é uma coisa que nós desenvolvemos na nossa vida. Quanto mais você faz, melhor você se torna naquilo. Aí tem uma coisa assim, ó, eu vou dar uma lição de casa para vocês. Quem gosta de lição de casa? Ninguém, ninguém gosta de lição de casa. Mas é uma lição de casa muito importante para você. Você desenvolver um diário de gratidão. Como é que é isso, pastor? Todos os dias, ou pela manhã, ou à noite, antes de você ir dormir, você vai separar um tempinho e vai registrar de 3 a 5 coisas que são motivo de gratidão. Sejam elas coisas grandes ou coisas pequenas. Você vai registrar e depois você vai orar sobre elas, agradecendo a Deus por elas. De 3 a 5 coisas, simples. Senta lá e deixa eu ver o porquê eu vou agradecer a Deus hoje. Ou se for de manhã, deixa eu ver o porquê eu vou agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida ontem. Quais são os motivos pelos quais eu posso agradecer a Deus? E começa a fazer isso. Começa a fazer isso todos os dias na semana. Vai chegar um momento que essa postura de gratidão se torna algo comum no seu comportamento, na sua ação. Eu achei isso bastante interessante e para mim, literalmente, é um desafio o qual eu vou aplicar na minha vida. Vou procurar diariamente os motivos pelos quais agradecer, até porque quando você está procurando motivos pelos quais você deve agradecer, você não está focado nos motivos pelos quais você tem se entristecido, você tem se abatido. Quando você começa a procurar motivos de agradecimento, você literalmente desfoca dos motivos que estão te deprimindo, que estão gerando ansiedade no seu interior, porque você está procurando motivos para agradecer. Daí, quando isso virar um hábito, você vai ver que a sua vida funciona e você está o tempo todo correndo atrás de motivos para agradecer a Deus por alguma coisa. Começa a fazer isso. Uma outra coisa bastante interessante é você começar a agradecer as pessoas por tudo que elas fazem para você. E quando não fazem para mim, agradece ela por aquilo que elas estão fazendo pelos outros. Eu acredito que faz parte da cultura cristã esse espírito de gratidão. Faz parte da cultura cristã. Eu acho que todo cristão precisa literalmente desenvolver esse espírito de gratidão. E muitas vezes nós ignoramos isso. Você já agradeceu as pessoas que limpam a igreja? Quando você vem, o banheiro está limpinho. Você já, pastor, eu nem sei quem são essas pessoas. Eu nem sei quem são essas pessoas que limpam o banheiro. Eu só sei ir lá e sujar ele. Agora, agradecer pela pessoa que limpa. Eu, quando vou lá no banheiro, não é da minha casa mesmo. Então não tem problema. Se eu mijar fora do vaso, se eu jogar papel sujo fora do cesto, não tem problema. Alguém vai limpar e eu não estou nem aí quem vai ser. Agradecer essas pessoas que literalmente estão fazendo o que você não tem coragem de fazer. Alguma vez você já agradeceu os professores das crianças que toleram o seu filho lá embaixo?
Porque tem algumas crianças que é fácil tolerar. São crianças que literalmente recebem uma boa educação dentro de casa. Mas tem criança, com todo respeito, elas não vêm aqui nessa igreja, graças a Deus. Mas tem criança que não dá para tolerar, porque elas são desrespeitosas. Elas não respeitam ninguém. Elas levantam a voz, elas respondem os professores. Você já agradeceu alguma vez pelos professores que toleram os filhos lá embaixo? De repente nem é pela tolerância deles, mas é pelo fato de, geralmente, eles alimentarem os seus filhos. E às vezes você nem contribui no Cell Kids, porque tem ocasiões em que os professores, eles literalmente põem a mão no bolso para comprar o alimento, para suprir ali, para abençoar a vida das crianças. Tem ocasião que as crianças vão para casa, literalmente elas já jantaram na igreja. Às vezes é feito arroz, feijão, carne. Às vezes eu fico com vontade de parar o culto e ir lá jantar. Às vezes tem estrogonofe lá embaixo. McDonald's, às vezes eles pedem, ganham, enfim, mas tem coisa que fazem para os filhos. Alguma vez você já agradeceu os professores das crianças lá embaixo, por aquilo que eles estão fazendo pelos seus filhos? Professor, eu nem tenho filho lá, então agradece por aquilo que eles estão fazendo pelo filho dos outros, porque estão cuidando das crianças. Às vezes a gente passa por cima dessas coisas, e como se fosse obrigação deles fazer. Alguma vez vocês já agradeceram as pessoas que fazem o café que a gente toma aqui, nesse momento de comunhão que a gente tem na igreja? Chega lá, geralmente quem faz o café, são os diáconos ali, o Marcos, o Peu, a Paulinha, a Eliana às vezes, mas o pessoal que faz. Já chegou lá alguma vez, a Vanessa muitas vezes está envolvida, já chegou lá, obrigado por esse cafezinho que a gente toma aí, olha, esse cafezinho é bom demais. Já agradeceu eles? Peu, obrigado pelo café que você faz de vez em quando. Falar para o Marcos, deve estar assistindo. Marcos, obrigado pelo cafezinho que faz. A Eliana, obrigado. Já estou fazendo a minha parte. Já estou fazendo a minha parte. É importante ter esse espírito de agradecimento. Alguma vez você já agradeceu o seu pastor por aquilo que ele tem feito por você, no aconselhamento, na oração que ele faz? Pastor, não tem que agradecer, isso aí é tarefa de vocês. Já parou para pensar que ninguém tem obrigação com você, querido? Já parou para pensar nisso? Que às vezes o pastor deixa a casa dele, os afazeres dele, para vir aqui ajudar você a entender algumas coisas melhores da vida, a resolver os seus problemas conjugais, os seus problemas financeiros, os seus problemas da vida. Já parou para pensar que às vezes ele está se privando da vida dele para ajudar você a cuidar da sua? Já alguma vez chegou lá e falou: pastor, obrigado pelo cuidado que você tem dispensado sobre a minha vida. Dá aqui um abraço, quero te agradecer por isso. Toma lá 50. Brincadeira, 50 deixa para lá. Nós não fazemos isso por preço não, queridos. Nós fazemos isso por amor. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Quando você agradece, você gera em nós um amor ainda maior por continuar fazendo. Gera em nós um amor maior por continuar fazendo. Alguma vez já agradeceram os meninos do louvor, que vem, ensaia, se dedica, tira, para ajudar você a entrar na presença de Deus, para receber a palavra? Alguma vez já chegou? Pastor, não tem que agradecer por isso não. Como não? Como não? Estão literalmente trabalhando para proporcionar algo bom para você. Semana que vem todo mundo desafinado aqui, para ver se vai dar um louvor legal. Sai todo mundo da igreja. Vou dirigir o louvor domingo que vem. Aí vocês vão ver, vão sentir falta dos que fazem. Aí eles vão falar: não, senhor, obrigado, pastor, obrigado. Deixa voltar os demais. Precisamos desenvolver esse espírito de gratidão. Amém, queridos? Lembre-se, a gratidão sempre vai colocar você num lugar
aonde a bênção de Deus te alcança de uma forma mais poderosa. A gratidão sempre vai colocar você num lugar aonde a bênção de Deus alcança você de uma forma mais poderosa. Vou repetir, talvez você não entendeu. A gratidão sempre vai colocar você num lugar aonde a bênção de Deus alcança você de uma forma mais poderosa. Seja grato, seja grato, seja grato. Cutuca essa pessoa do seu lado e diz para ela assim: seja grato. Queria que você fechasse os seus olhos, querido. Eu queria que você dissesse assim para Deus: Senhor, eu quero aprender a ser grato, da maneira certa, não ter uma gratidão como troca, apenas agradecer por aquilo que o Senhor faz. Eu quero aprender a te agradecer por aquilo que o Senhor é. Obrigado por ser um Deus tão maravilhoso, um Deus tão perfeito. Obrigado por ser o único Deus verdadeiro, e por ser o que o Senhor é, o Senhor ainda me ama. Obrigado por isso, Senhor. Eu quero aprender a te render graças da maneira certa, com um coração sincero, com um coração verdadeiro. Senhor, eu quero te agradecer por nos fazer entender a importância da gratidão, que possamos desenvolver essa cultura, que possamos desenvolver esse hábito de ser grato por tudo, sobre tudo e para com todos. Nos ensina isso, Senhor. Agradecer também é uma forma de honrar. A tua palavra diz que quando somos sinceros e te agradecemos, nós te honramos. Ser grato também é uma forma de honrar. É isso que nós queremos. Abençoa essa igreja, que os membros da Cell Church aprendam a ser gratos. Os que já são, que melhorem ainda naquilo que são, que se tornem ainda melhores. E aqueles que ainda não são, que comecem a ser, de maneira que este hábito se torne algo verdadeiramente contagiante. Que as pessoas comecem porque estão vendo os outros fazer, e que isso venha literalmente colocar essa igreja num lugar de alcance das tuas grandes bênçãos. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa. Que a gratidão se torne algo verdadeiramente presente em nós. Que saibamos reconhecer tudo o que o Senhor tem feito. Que tenhamos a disposição de dizer obrigado até por aquilo que nós não estamos entendendo, mas que possamos agradecê-lo. Obrigado pelas coisas boas, obrigado pelos problemas pelos quais passamos. Obrigado, Senhor. O Senhor tem um caminho maravilhoso determinado para cada um de nós. Obrigado por esse caminho.
mesmo que nele haja algumas dificuldades, alguns problemas a serem resolvidos. Obrigado por esse caminho. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o nosso caminho é Jesus. Obrigado. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você é agradecido? Não precisa responder não, só recebe a pergunta. Só recebe a pergunta, não precisa responder não. Se não for, a oportunidade para se tornar é agora. Eu queria chamar o pessoal